Primeiro a Crônicas, capítulo 5, a seguir. Glória a Deus, chegando com mais conteúdo da palavra de Deus, né? Aleluia, chegando com mais Bíblia, e desde já convido você para ficar até o final do conteúdo, e também, né, já convido você para deixar o seu joinha, se possível, e também, né, aleluia, o seu comentário. Glória a Deus. Irmãos, você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, aceita a Jesus como seu Salvador, amém? Ou você que está precisando de fazer uma nova aliança, faz uma nova aliança com Deus. Glória a Deus. Então é isso aí, meus irmãos, e vamos para a palavra de hoje. Glória a Deus, que está em 1 as Crônicas, capítulo 5, a seguir. Glória a Deus. Quanto aos filhos de... Vamos lá. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito. Mas porque profanara a cama do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Aleluia. Olha só, irmãos. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Aleluia. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Aleluia. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Penoque, Falu, Ezion e Carmi. Aleluia. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gogue, seu filho, Simei, seu filho. Aleluia. Deus é poderoso, Deus é glorificado aqui no nosso canal. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Paal, seu filho. Aleluia. Vamos repetir. Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Ticlatneusé, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefe de Eiua a Zacarias, e Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroé, até Nebo e Baal-me. Aleluia. Também habitou do lado do oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Aleluia. Glória a Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Também habitou do lado do oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Glória a Deus. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos,
que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã, até Salcá. Aleluia. Joel foi chefe, e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Estes foram os filhos de Abiai, o filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezaé, filho de Jado, filho de Bus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Esses foram os filhos de Abiai, o filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezazai, filho de Jado, filho de Bus. Aleluia. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também todos os arrabaldes de Saron, até os seus termos. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Aleluia. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muitos valentes, que traziam escudo e espada, e entesavam arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafise e a Nudá. E foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Aleluia. E levaram preso o seu gado, seus camelos, e 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens. Aleluia. E porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar, até o cativeiro. Aleluia. Deus é poderoso. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra. Multiplicarão-se desde de Bazã até Baal-limão, e Senê, e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, Exiliel, Azaiel, Jeremias, Odavias e Jagiel, homens valentes, homens de nome, e chefes da casa de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, dos quais Deus destruíra de diante deles. E por isso Deus de Israel suscitou o espírito de Pur, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, nos Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio de Gozã, até o dia de hoje.
Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Agora vamos para 1 Crônicas, capítulo 6, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E vamos lá. E os filhos de Quate, Anão e Isaque e os filhos de Quate, Anão e Isá e Hebron e Uzi. Aleluia. E os filhos de Anão, Aão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aleluia. Glória a Deus. E Eleazar. E os filhos de Anão, Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aleluia. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua. Glória a Deus. E a Abisua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Beraiote. E Mearote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itu. Aleluia. Deus poderoso é o Deus de Israel, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque gerou a Aimás. Aleluia. E Aimás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. Glória a Deus. E Joanã gerou a Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Aleluia. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque gerou a Salom. E Salom gerou a Iúquias, e Iúquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadá. E Jeozadá, que foi levado cativo quando o Senhor levou preso os a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Aleluia. Deus é grande. Os filhos de Levi foram, pois, Jess, Uate e Merari. E os filhos de Quate, Anão, Isá, Hebron e Uzi. E os filhos de Berari, Mari e Mozi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. Glória a Deus. Joá, seu filho, e Ido, seu filho. Zerá, seu filho. Jeadarai, seu filho. Os filhos de Quate foram Aminadab, seu filho, Poré, seu filho, Assi, seu filho. Aleluia. Deus da minha alma. Aleluia. Eucana, seu filho,
Ebiasar, seu filho, Assi, seu filho, e Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Osias, seu filho, e Saul, seu filho. Aleluia. E os filhos de Eucana, Amazai e Aoimote. E quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram o Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroal, seu filho Eucã. E os filhos de Samuel, Vasmi, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Berari, Mali, seu filho Libri, seu filho Simei, seu filho Uzá. Aleluia, Senhor. Só o Senhor é Deus. E seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Esses são, pois, são os que Davi instituiu pelo ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam-me diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, o seu ministério. Estes são, pois, seu que ali estava com seus filhos, dos filhos dos Coatitas, Emano, cantor, filho de Joel, filho de Samuel, aleluia, Senhor. Aleluia. Filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Elieu, filho de Toá. Aleluia. Filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Marte, filho de Amazai. Filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Isaac, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías. Aleluia. Filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei. Aleluia. Filho de Jaate, filho de Gesso, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Berari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quesi, filho de Abidi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Euquias. Aleluia. Filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semé.
Aleluia. Filho de Mali, filho de Mosi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. Aleluia, Senhor. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, que para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Aleluia. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisu, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías. Aleluia. Seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitu, seu filho Zagodoc, seu filho Ailos. Aleluia. Glória a Deus. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. E derão, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram a cidade de refúgio, Debron e Lidail e aos seus arrabaldes, e Jati, Esteboa e os seus arrabaldes. Aleluia. Glória a Deus. E Elém e os seus arrabaldes, Debire e os seus arrabaldes. Aleluia. E Elém e os seus arrabaldes, Debire, aleluia, repetir. E Elém e os seus arrabaldes, Debire e os seus arrabaldes. E Azã e os seus arrabaldes, e Betseme e os seus arrabaldes. Aleluia. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram, por sorte, deste cidade da meia tribo de Manassés. E os filhos de Jés, o segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés, em Bazã. Aleluia. Os filhos de Berari, segundo as suas famílias, tiveram, por sorte, 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Aleluia. E assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram por sorte essas cidades,
da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. Aleluia. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram lá da tribo de Efraim a cidade dos seus termos. Porque eles deram a cidade de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezir e os seus arrabaldes, e Jocleão e os seus arrabaldes, Betior e os seus arrabaldes, e Ajalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes. E da meia tribo de Manassés, Aneire e os seus arrabaldes, e Bileã e os seus arrabaldes. Destas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Olã, em Bazã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Sacar, Quedes e os seus arrabaldes, e da Berate e os seus arrabaldes. Glória a Deus. E Ramote e os seus arrabaldes, e Amém e os seus arrabaldes. E da tribo de Azer, Masal e os seus arrabaldes, e Abrom e os seus arrabaldes. Aleluia. E o Coque e os seus arrabaldes, e Reoque e os seus arrabaldes. Aleluia. Deus de Israel, de Isaque e de Jacó. E da tribo de Naftali, Quedes, em Galileia, e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes, e Quiriatá e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Beirarite tiveram na tribo de Zebulon, a Rimon e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes. Aleluia, Senhor. E a Queidemote e os seus arrabaldes, e a Mefaiate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade, a Ramote e Engeriade e os seus arrabaldes, e Manai e os seus arrabaldes. Aleluia. E a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. 1 Crônicas, capítulo 7, para a honra e glória do Senhor Jesus. E quanto aos filhos de Issacar, foram Tola, Ua, Jazube e Sinron, 4. Aleluia. E os filhos de Tola foram Uzi, Efaías, Jeriel, Jamai, Ibissão e Senui, chefes das casas dos seus pais, descendente de Tola, homens valentes nas suas gerações. O seu número, nos dias de Davi,
foi de 22.600. E o filho de Osíris, Isaías, e os filhos de Isaías foram Miquel, Obadias, Joel e Esias, todos esses 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Aleluia. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Jediael, 3. Aleluia. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Euei, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos esses foram filhos de Bequer. Aleluia. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas dos seus pais, homens valentes, 20.200. Aleluia. E foi o filho de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eudi, Kenaná, Zetã, Tassis e Azar. Todos esses filhos de Jediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200, que saíam Moisés no exército a peleja, que saía no exército a peleja. E Subim e Upim, filho de Eli, e Uzim, dos filhos de Ai. Aleluia. Os filhos de Naftali, Jaziel, e Guni, e Gezê, e Salom, filho de Bila. Os filhos de Manassés, Assiel, que é mulher de Gileade, concedeu, porém a sua concubina, a Síria, concebeu a Maqui, pai de Gileade. E Maqui tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Marca, e foi o nome do segundo Zelofiade, e Zelofiade teve filhos. E Maca, mulher de Maqui, deu à luz um filho, e ela chamou o nome dele Teres, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Olão e Raquel. Aleluia. Deus é bom. E aleluia. E o filho de Olão, Bedã, esses foram os filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. E quanto à sua irmã, Amolequete, teve a Sode, a Abizer e a Mala. Aleluia. E foram os filhos de Semida, Alã, Siquém, Lequi e Aniel. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede,
e seu filho Taate, e seu filho Elada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Elade, e os homens de Gade, naturais da terra, nos mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Aleluia. Glória a Deus. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e ele chamou seu nome Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Seirá, que edificou a Betior, a baixa e a alta, como também a Ozenseira. E foi seu filho Refa, e Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Aleluia. Aleluia, Deus. E foi a sua possessão e habitação Beteu e os lugares da sua jurisdição, e a oriente Naarã, e a ocidente Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, até Gaza e os lugares da sua jurisdição. Aleluia. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, Danaque e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Dores e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer foram Imala, e Salem-si, Berias e Seira, irmã deles. Aleluia. Glória. Aleluia. E Ebe gerou a Jaflete e a Somé e a Otão e a Suá, irmã deles. Aleluia. Glória a Deus. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque e Bimal e Asvlate. Esses foram os filhos de Jaflete. Glória. Os filhos de Zofa, Suá e Arnefé e Sual e Beri e Irã. E os filhos de Jeter, Jefoné, Ispa e Ar. Aleluia. E os filhos de Ula, Araia e Eu e Rezi. Vamos repetir aqui, irmãos. E os filhos de Ula, Araia e o nome aqui, o nome é meio complicado, mas nós conseguimos. Vamos lá, repetindo. E os filhos de Ula, Araia, Mieu e Rezi. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Primeiras Crônicas, capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel e o segundo, e a Aral o terceiro. Aleluia.
E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel segundo e a Arão o terceiro, a Noam quarto e a Rafon o quinto. E Belá teve esses filhos: Adá, Gera, Abiúde, aleluia, Gera, Sefufai e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manaate, aleluia, e Naamã, e Aías e Gera, esses os transportou e gerou a Uzai e a Iude. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso, glória a Deus. E Diotes, sua mulher, gerou a Jobabe, a Zíbia, a Mesa, a Malcã, aleluia, a Geus, a Saquias e a Mirma. Esses foram os seus filhos, chefes dos pais. E Diozim gerou a Abitube e a Eipal. E Diozim gerou a Abitube e a Eupal, aleluia. E foram os filhos de Eupaal, Queber, Izã e Semete. Este edificou a Ouro e a Lote e os lugares da sua jurisdição. Aleluia. Glória a Deus, Senhor dos exércitos. E Aiel, Sazaque, Jerimote, aleluia. Oh, glória a Deus. E Micael, Ispa e Joa foram filhos de Beriz. Glória a Deus. Ismerai, Islias e Jobabe, filho de Eupai. Eupa, o meu nome. Ismerai, Islias e Jobabe, filho de Eupa. Aleluia. Jacon, Zicli, Jabidim, aleluia. Adaías, Beraías e Sinrate, filho de Simei. Glória a Deus. Ananias, Pelão, Antotias. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E Sanserai, e Searias, e Atarias, e Jarizias, e Elias, e Zeclim, filho de Jeroão, aleluia. Estes foram cabeças dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maca, aleluia. E Gedor, Ail, Liséquia, aleluia. E Miquote gerou a Simei, e também estes Efronte de seus irmãos habitaram em Jerusalém com eles. Aleluia. E o filho de Jonatas foi Meiri-Quebaal, e Meiri-Bebaal gerou a Míquia.
E os filhos de Mica foram Peitom, Meleque, Dariá e Acaz. E Acaz gerou a Joada, e Joada gerou a Alemete e a Asmavete e a Zini, e Zini gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e esses foram os seus nomes: Azeicão, Ocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jesus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Gideolão, homens heróis, valentes e frecheiros dessos. E tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos esses foram dos filhos de Benjamim. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia, meus irmãos. Esse foi o capítulo. Aleluia. Esse foi o capítulo 8, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Acabamos de ouvir, né, e refletir 8, né? Esse capítulo 8, então, nós acabamos de ler, né? De ouvir e refletir 4 capítulos de 1 às Crônicas. Glória a Deus. Então vamos orar por essa palavra, né, irmãos? Glória a Deus. Deus, estamos aqui mais um dia, Pai, porque nós acreditamos na Sua presença, Senhor. Acreditamos, Pai, na Sua palavra. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nesse canal diário de um deficiente, aleluia, visual, Pai, no YouTube, Senhor, porque nós acreditamos, Pai, e estamos aqui para levar a Sua palavra, Senhor. Não estamos aqui para se amostrar, não estamos aqui para dizer que nós conseguimos. Nós estamos aqui para falar, Pai, para as nações, Senhor, que o Senhor é poderoso. Nós estamos aqui para falar que o Senhor, Pai, é poderoso. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus, mas nós só conseguimos porque nós temos a Sua presença conosco, Senhor. Se não fosse a Sua presença, Pai, nós não estaríamos aqui. Então nós estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos que o Senhor é Deus. Deus, nós acreditamos, Pai, que só o Senhor pode segurar nas nossas mãos, Senhor, e colocarmos de pé. Só o Senhor, meu Deus, pode, Pai, conceder para nós, Senhor, alegria. Conceder para nós, Pai, aleluia, todas as coisas boas, Senhor. Ó Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, aleluia. Ó Pai, estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos no sobrenatural. Aleluia, Senhor. Deus, eu já te peço, Pai, encarecidamente, Senhor, repreenda, Pai, todo espírito, Pai, e de todo espírito imundo, Senhor, que o Senhor repreenda, Pai, todo espírito, Pai, de contenda, repreenda, Pai, todo espírito, Senhor, de maldição, espírito da morte, espírito do disse-me-disse, sai agora em nome de Jesus. Deus, repreenda agora, Senhor, aleluia, onde tiver algum espírito maligno, Senhor, se for aqui, se for aí onde essa pessoa está, Senhor, que seja retirado agora, seja lançado por terra, Pai. Deus, repreenda agora, Senhor, toda seta maligna, Pai. Repreenda agora, Senhor, todo levante do inimigo, aleluia, que seja repreendido agora, lançado no chão agora, em nome de Jesus. Repreenda agora, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o conteúdo de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Aleluia, glória a Deus.
feliz por mais um dia. Glória a Deus. Você que nunca se inscreveu ainda, né, se inscreve e ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Acabamos de ouvir e refletir, né, 4 capítulos. São 4 capítulos de Aleluia. Primeiro as Crônicas, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos.